Vamos sentindo toda a energia desta manhã a nos envolver. Vamos procurando nos acalmar interiormente, acalmando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, procurando nos sentar confortavelmente. E assim, nós vamos sentindo a presença, o carinho e o amparo do nosso anjo da guarda. Este querido mentor que está sempre ao nosso lado, que nos fortalece, que nos ampara em nossa caminhada, que compartilha conosco também das nossas felicidades. Que possamos agradecer por este companheiro, pela sua presença em nossas vidas, que possamos estar cada vez mais abertos às suas intuições. Vamos agradecendo e sentindo a presença de nossa mãe querida, Maria de Nazaré. Que nossa mãezinha possa nos envolver no seu manto de amor, de paz. Que ela possa nos dar o seu abraço carinhoso, o seu abraço de mãe. Que possa nos conduzir até a presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. Diante do Mestre, nós vamos agradecendo pelo Evangelho bendito que ele nos apresenta. Nós te agradecemos, Mestre, pelos seus ensinamentos de amor. Te agradecemos por tudo que fez por nós. E nós pedimos nesses instantes que nos conduza até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. E assim, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de toda a espiritualidade que se faz presente, nós vamos pedindo a permissão, o amparo para as nossas reflexões desta manhã. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu gostaria de começar as nossas reflexões com uma pequena história. Essa história está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do autor Ramiro Gama. Dr. Bezerra de Menezes, ele foi um médico espírita que viveu no Rio de Janeiro e ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Ele era um homem de um coração muito bom, muito caridoso, que ele atendia a todos que precisavam e que o procuravam, muitas vezes sem mesmo cobrar por aquela consulta médica. E nesse relato em específico, Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha acabado de realizar uma sessão espírita, uma preleção, como essa que está acontecendo. A palavra de Dr. Bezerra de Menezes era sempre muito esclarecedora, muito carinhosa. E encerrado a sessão espírita, Dr. Bezerra descia as escadas e era de costume que várias pessoas o procurassem pelo caminho, buscando ali os seus conselhos, o seu sorriso e até mesmo o seu olhar, que era sempre bom e manso. Mas ao final da escada, ele encontrou um homem de aproximadamente uns 45 anos. Seu cabelo estava bem desalinhado, a sua roupa suja e um tanto amarrotada. Os dois se olharam e Dr. Bezerra logo percebeu que ali estava uma pessoa
que precisava conversar com ele em particular. E assim ele o fez. Ele levou aquele desconhecido para um canto e ouviu ali com atenção aquele desabafo, aquele pedido. E o homem falou: Doutor Bezerra, eu estou sem emprego, com a mulher e os 2 filhos doentes e famintos. E eu, mesmo, estou sem alimento e estou febril. Bezerra ficou apiedado diante daquela situação, mas ele procurou nos seus bolsos e ele não tinha nenhum dinheiro. A única coisa que ele encontrou foi a passagem do bonde para que ele pudesse voltar para casa. Sem saber o que fazer, naquele momento, o doutor Bezerra levantou os olhos, levou, seus olhos para o alto, fez uma pequena prece, pediu a inspiração de Maria Santíssima, nossa mãe, e também ao seu anjo protetor. Depois ele virou para aquele homem e lhe disse: Meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? O homem respondeu: tenho muita fé, doutor Bezerra. E ele continuou: Então, em seu nome, nome de nossa mãe, receba este abraço. E ele foi e abraçou aquele homem carinhosamente, envolvendo ali naquele abraço por um longo tempo. E orientou aquele homem que quando chegasse em sua casa, que fizesse o mesmo com os seus filhos e também com a sua esposa. O homem fez aquilo que havia sido orientado por doutor Bezerra de Menezes. Ele chegou em casa, deu um abraço nos seus filhos, na sua esposa. Eles não tinham ali o que alimentar, mas fizeram uma prece para Nossa Senhora, para nossa mãe, e conseguiram dormir bem durante toda aquela noite. Mas mesmo assim, doutor Bezerra de Menezes não ficou satisfeito. Ele ficou pensando se ele tinha feito tudo o que podia. Mas ele não tinha dinheiro. E por não ter dinheiro, ele só deu aquilo que ele tinha, que era o seu abraço, que era o seu bom ânimo, que eram as suas vibrações. Mas ele não sabia se aquilo era suficiente. Passada uma semana, outras preocupações já tinham tomado conta ali do pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. E naquele mesmo local, após aquela preleção evangélica, ao final das escadas, ele reencontrou aquele homem que, por sua vez, já estava com uma fisionomia diferente. Ele já carregava em si uma emoção, um agradecimento. E aí ele procurou novamente o Dr. Bezerra de Menezes e lhe disse: Eu venho te agradecer pelo seu abraço que me deu na semana passada. Eu já saí daqui muito melhor, fiz tudo o que o senhor me orientou, nós dormimos bem, apesar de não nos alimentarmos. No outro dia eu já me senti renovado, saí à procura de emprego e fui guiado a uma porta, onde um homem, ouvindo a minha história, me deu um emprego e lá eu estou até hoje. Então eu venho lhe agradecer, porque o seu abraço foi melhor do que qualquer dinheiro que poderia ter me dado. E claro, os dois ficaram muito emocionados naquele momento e agradeceram por aquela bênção que foi concedida. Então, através dessa história, eu dou início à nossa preleção dessa manhã falando sobre a caridade em nossas vidas. Essa caridade, verdadeira caridade, praticada ali por Dr. Bezerra de Menezes. Ainda de acordo com Paulo, nosso apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele fala que a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Ela não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa
e não procura os seus próprios interesses. Ela não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E Paulo ainda completa: entre a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente virtude é a caridade. Então, esta palavra sublime, caridade, resume todas as virtudes que, que deve nos conduzir à nossa felicidade. Pois ao praticar a caridade, nós vamos criando infinitas alegrias, não só nesse presente, neste momento, mas principalmente para o nosso futuro. Quem nunca ouviu falar que a caridade faz mais bem a quem pratica do que a quem recebe? Pois a caridade ela é a virtude fundamental para todos nós. Sem caridade não há esperança num futuro melhor. Não há interesse moral que possa nos guiar. Sem caridade também não há fé, porque a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar no coração de uma alma caridosa. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele faz o seguinte questionamento: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nessa resposta, os espíritos propõem 3 virtudes para que alcancemos a verdadeira caridade: benevolência, indulgência e perdão. E a importância dessas virtudes, elas ficam evidenciadas quando a gente lembra da máxima do Espiritismo, aquele lema que foi proposto por Kardec: fora da caridade não há salvação. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os nossos deveres para com o nosso próximo. E Jesus, o nosso mestre de amor e de bondade, em todos os seus exemplos, ele nos demonstrou o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos inimigos, e ele nos deixou este grande ensinamento. Caridade é o amor em ação. Muitas vezes, nós nos achamos incapazes de praticar essa caridade. Seja pela falta dos recursos materiais, seja pela falta de tempo, ou até mesmo por nos acharmos incapazes de contribuir com uma palavra de afeto, de conforto, em momentos de dificuldades do próximo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor, ele nos orienta que a caridade ela se faz de muitas maneiras. Ela pode ser feita através de pensamentos, ela pode ser feita através de prece por aqueles que sofrem, pois já compreendemos que a prece ela é um alívio ao nosso coração, é um verdadeiro bálsamo que cai sobre aqueles que estão em sofrimento. A caridade pode ser feita através de palavras, quando dirigimos aos nossos companheiros bons conselhos. Pode ser feita através de um olhar, quando muitas vezes nos faltam até mesmo as palavras, e pode ser feita também através de ações. Mas alguns de nós, infelizmente, ainda confundimos a caridade com a esmola.
mas há uma grande diferença entre elas. A esmola, em algumas vezes, ela é muito útil, porque ela fornecer um alívio para aqueles que sofrem naqueles momentos de necessidade. Mas muitas vezes, essa esmola, ela é humilhante para aquele que recebe principalmente. A caridade, ao contrário, ela é uma ligação entre aquele benfeitor e aquele que é beneficiado. E ela não se exibe, ela não causa nenhuma humilhação. Por isso mesmo é que a caridade ela está ao alcance de todos nós, ignorantes, sábios, rico, pobre, independente de qualquer crença ou religião, porque ela é a reunião de todas as qualidades do nosso coração. Está na nossa bondade para com o nosso próximo. Nós podemos ser caridosos com os nossos parentes, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Quando somos indulgentes com eles, quando perdoamos as suas fraquezas e os seus erros, sem a necessidade de ficar apontando ou destacando aquele defeito. Por vezes, por orgulho, por egoísmo, nós negamos apoio e até mesmo auxílio ao nosso próximo por julgar que ele merece passar por aquela situação, devido às suas próprias escolhas de vida, devido aos seus comportamentos. Pensamos, fulano merece passar por isso. Ele procurou, né? Ele só está pagando, termo que a gente muitas vezes utiliza, pelo que ele fez. Mas com isso a gente está perdendo uma oportunidade de ser caridoso e de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não nos compete examinar o merecimento ou não daquela aflição que o nosso companheiro está passando. Se ele nos procura e nos solicita um auxílio, lembremos-nos de Jesus, lembremos-nos daquelas história de Bezerra de Menezes, em que a cada oportunidade que temos de praticar a caridade, estamos sendo convidados a ajudar em nome de Jesus. Então não nos cabe nenhum julgamento, nos cabe apenas agir com caridade. E que a gente possa, todos os dias, em todos os momentos, lembrar de sermos caridosos. Se ainda não conseguimos diretamente com palavras, que a gente possa fazer uma pequena prece, uma pequena oração. Se já conseguimos escutar o nosso irmão, que a gente possa olhar com um olhar caridoso, com um olhar amoroso, sem julgá-lo, procurando compreender as suas fraquezas. Que a gente possa lembrar a todo momento que são oportunidades de trabalharmos em nome do Mestre. Que assim seja. E que nesses instantes possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos nesta manhã e que possamos buscar os nossos melhores sentimentos, sentimentos de amor, de paz, de gratidão, transformando esses sentimentos em vibrações de amor e de luz, que possam ser conduzidas a todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor pelo nosso país, pelos hospitais, por todas aquelas pessoas que se encontram em sofrimento. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor pelos nossos familiares,
principalmente aqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor pelos nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas com as quais convivemos em nosso dia a dia. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por nós mesmos, pela nossa semana, vibrando por todos aqueles que nos pedem prece, por todos aqueles que nos procuram buscando uma palavra amiga, carinhosa e caridosa. E que possamos deixar vibrações de amor e de luz em aberto para que a espiritualidade possa levar onde se fizer mais necessário. Vamos dando graças a Deus, que assim seja.